Olá, queridos alunos. Iremos continuar a nossa aula sobre JavaScript e nessa terceira aula iremos saber como utilizar o array em JavaScript. Vamos lá? Objetivos desta aula: aprender como utilizar arrays em JavaScript. O que é um array? Além das variáveis escalares que armazenam apenas um valor por vez, podemos criar arrays. Um array é uma variável especial que pode conter mais de um valor por vez. Se você tem uma lista de itens, uma lista de nomes de carros, por exemplo, armazenar os carros em variáveis individuais pode ser assim: var k1 Saab, var k2 Volvo, var k3 BMW. Então, com variáveis comuns, a gente armazena apenas um valor por vez. Porém, com array, a gente pode percorrer os carros e encontrar um específico. Se você não tiver 3 carros mais 300, o que você faria? Teria que criar 300 variáveis? Não, a gente vai utilizar o quê? Um array. Então, para isso, um array pode armazenar muitos valores com um único nome. E você pode acessar os valores consultando um número de índice. Mas o que é um índice? O índice de um array é um endereço no qual localizamos o valor da variável. Em programação de computadores, um array é uma estrutura de dados que armazena uma coleção de elementos de tal forma que cada um dos elementos possa ser identificado por pelo menos um índice ou um valor, ou uma chave. Um exemplo de um array na vida real seria o endereço residencial. Cada casa existe um número. Esse número pode ser considerado um índice. E dentro dessa casa existem diversas pessoas que podem ser considerados os elementos contidos dentro desse array. Ok? E como é que a gente cria um array? A sintaxe: var name ou entre colchetes. Cada item. Você pode colocar cada item dentro de colchetes. Uma analogia pode ser o exemplo da caixa que eu havia dado. Dentro de uma caixa é um array. Dentro dela você pode colocar diversos itens. Ok? E o símbolo do colchetes aqui pode representar a limitação dessa caixa. Ok? Os lados da caixa. Um exemplo: var car. Eu tenho 3 carros, Saab, Volvo e BMW, contidos dentro desse array. Observação: espaços e quebra de linhas não são importantes. Uma declaração pode abranger várias linhas. Um exemplo: var car, Saab, Volvo, BMW. E aí fechar o colchete e ponto e vírgula. Então, esse exemplo aqui é o mesmo desse exemplo aqui, porém, de uma formatação mais organizada, que dá para entender. Usando a palavra-chave new. O exemplo a seguir também cria um array e atribui valores a ela. Var car é uma variável comum, porém, se você colocar new array, a palavra new array, e colocar entre parênteses os valores, também cria um array. Array ou vetores de JavaScript. Por exemplo, as duas linhas a seguir definem 2 vetores e o outro com 5 elementos pré-definidos. Var vetor new array significa que a palavra vetor transformou-se de uma variável comum em um array. Logo, o vetor agora é um novo array. Var outro vetor new array já com os valores. Esse vetor aqui não tem valor. Foi criado, mas não tem valor. E esse outro valor, que é outra variável, ele já foi criada já um array contendo esses valores. Array de JavaScript são usados para armazenar vários valores em uma única variável. Outro exemplo: var sabe, arrays ou vetores em JavaScript. Outra alternativa seria simplesmente manipularmos uma variável como se fosse um array, sem informar seu tipo. Um exemplo: var vetor. Vetor 2 recebe livre. Significa que eu acabei criando um vetor um array chamado vetor e coloquei o índice 2 nele. O que eu acabei de fazer foi criar uma caixa, nome vetor,
E dentro desta caixa temos a palavra livro. E ela está com índice 2. Criei novamente um outro valor, Ajax, com índice 4. E assim se vai. Para obter o número de elementos em um vetor, podemos utilizar o atributo len. O atributo len funciona da seguinte forma. Um exemplo. Var vetor new array, eu criei um vetor com 3 valores. E agora eu quero retornar esses valores. O que eu faço? Documento.write, eu vou imprimir esses valores nessa string aqui. O vetor possui mais, quer dizer, concatenação, o vetor que eu criei, que é esse aqui, ponto len, que é o atributo len. Logo, mais o elemento, a palavra elemento. Como resultado, ele vai imprimir o vetor possui 3 elementos. Então, ele te retorna a quantidade de elementos que tem aqui. Ele conta para você quantos elementos tem no vetor. O método sort e o método join. Como é que funciona? O método sort classifica os elementos do vetor em ordem alfabética, enquanto o join retorna os elementos do vetor. Um exemplo nesse script. Eu tenho um vetor, é um array, foi criado um array que tem Januária, Salinas e Pirapora. Eu vou imprimir agora esses elementos no documento.write. Então é vetor, o vetor criado, ponto join. Ele vai me retornar esses valores em ordem alfabética. E agora com o short, ele vai me retornar todos os elementos. Então, o que ele faria? Ele imprimiria em ordem alfabética todos os elementos e retornaria para mim. Acesse os elementos de um array. Você se refere a um elemento de um array referente ao número de índice. Essa declaração acessa o valor do primeiro elemento em Carlos. Varname Carlos. Significa que para me acessar o primeiro elemento de Carlos, eu coloco 0. E essa declaração modifica o primeiro elemento em Carlos. Então, Carlos 0 agora é Opel. Acesse elementos de um array. Var Carlos, Sábio, Volvo e BMW. Se eu quiser imprimir documento getElementByD, demo.ini Carlos. O 0 é o primeiro elemento de uma matriz, 1 é o segundo, o índice de matriz começa com 0. Acessar todos os elementos de um array. Com o JavaScript, pode acessar o array completo, consultando o nome do array. Var Sabe, Volvo e BMW. Documento getElementByD, demo, inner cars. Então, se eu quiser acessar o elemento do array por completo, eu posso usar esse código aqui. Tá? Então, é só colocar .inner e o nome do nosso vetor. Um outro exemplo está nesse exemplo aqui que a gente vai ver agora. Nesse exemplo, podemos ver que temos aqui um parágrafo de demo, temos aqui o vetor cars com 3 elementos e vamos retornar esses valores. Como? Através de documento getElementByD demo.ini cars e ele retorna todos os elementos. Assim que funciona. Convertendo arrays para string. O método JavaScript toString converte um array em uma sequência de valores de matriz separados por vírgula. Então a gente vai converter os valores do array em sequência de valores. Um exemplo: var fruits, as frutas, banana, orange, apple e mango. Se quiser imprimir esses elementos, é documento getElementByD inner fruits.toString. O resultado é que você retorna todos os valores. Exercício. Estarei disponibilizando esses exercícios aqui para a próxima aula. Para esses vídeos aqui que nós aprendemos hoje. Ok? Então resolvam e postem na sala. Obrigado. E na próxima aula aprenderemos sobre as condicionais JavaScript. Ok?